Tá gravando. Tá gravando? Tá. Sei lá, recorde. 11 minutos. É, aqui pra mim não aparece. Não aparece? Vai lá aqui então. O que faz aqui? Sala. Vem aqui embaixo, vem aqui. Eu acho que tá. Por que não vai avançar? Aqui, ó. Não sei que não vai se tomara que não tenha nada depois, né? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui online. Nesse momento, nós temos 14 conexões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Andréa Bogado, Ana Cris, Haroldo Barros, Cíntia Machado, Dina Regina, Lilian Schiavon, Luciana Setúbal, Vilma Feliciano e mais o pessoal da Bireme aqui. Então, muito obrigada e sejam bem-vindos. Essa semana, então, nós vamos ter 4 sessões virtuais. Deixa eu ver aqui se está fechando, agora sim, enxerga melhor, né? 4 sessões virtuais e hoje nós vamos fazer uma introdução ao sistema FAdmin, ao Bireme Accounts, falar um pouco sobre segurança de dados e monitoramento das bases de dados dentro do FAdmin, tá? Eu estou vendo que muitos da rede SES, da BVS RIC, estão online, então muito obrigada, Lília, pelo convite da rede. E nós estamos entrando numa fase decisiva na BVS RIC, que entrará proximamente na gestão da base de dados dentro do FAdmin. Meu nome é Sueli Michiko Yanusuga, talvez alguns de vocês ainda não me conheçam. Normalmente eu faço várias apresentações, por isso que eu acredito que vocês já devam me conhecer pelo menos de vista. E aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas está Laís Silva, bibliotecária aqui do Fontes de Informação Referenciais, que é o nosso departamento. Tá? Essa apresentação ela foi feita por nós duas e nós já vamos começar para dar tempo de falar tudo que a gente precisa falar, que é muita coisa. Bom, então, basicamente, nós vamos falar sobre as diferenças entre o Bireme Accounts e o sistema FAdmin. Vamos falar sobre segurança de dados em ambos os sistemas, gestão de usuários dentro do Bireme Accounts e gestão de redes dentro do Bireme Accounts e monitoramento da contribuição no sistema FAdmin e portal da rede BVS. Na tela anterior eu tinha apresentado que essa apresentação ela tem como foco tanto os coordenadores de rede como também os editores de periódicos e centros cooperantes, tá? Mas em alguns momentos vai ser uma questão, alguns conteúdos vão ser mais de coordenador de rede, justamente porque vai mostrar um pouco mais como está o andamento dentro dos sistemas. Bom, então, como vocês talvez conheçam ou não, nós temos duas telinhas aqui. Aqui nós temos o Bireme Accounts e aqui o FAdmin. E eles são bastante parecidos, né? Uma brincadeira aqui, né? Tão parecidos, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Por quê? Eles têm a mesma carinha, mudam de cor, mas a estrutura, a forma de criação desses sistemas usa a mesma estrutura que é o Django. Então, é por isso que ele tem uma carinha bastante parecida, tá? Mas as funções são totalmente diferentes. O Bireme Accounts nós usamos para gestão de redes e gestão de usuários. E aqui as telinhas, então assim que você entra no sistema, tem um dashboard, que não vem nada escrito. Em seguida, você clica aqui no menu usuários, e aí é que você faz a gestão dos usuários. E o outro menuzinho que você clica é aqui em redes. E é aqui que os coordenadores fazem a inclusão dos códigos de centros cooperantes dentro das suas redes, tá bom? Quando nós falamos do FAdmin, nós estamos falando de gestão integrada das fontes de informação da BVS. Por que integrada? Porque numa plataforma online, nós conseguimos fazer a gestão de todas as bases de dados hoje geridas na BVS. A Lilacs, ou registros bibliográficos, perdão. O Direv, o LIS, que é de catálogo de portais de recursos de internet, o multimídia, legislação e recursos educacionais, tá?
E aqui, falando de cabeça, mas tem aqui, né? Então, todas essas fontes estão disponíveis, algumas estão para uso interno, mas a maioria está para uso externo já. Então, a gente tem uma visão geral aqui das ações recentes, os registros foram modificados e aqui registros pendentes para revisão. Aqui todas as telinhas, mais uma vez vocês vão ver que os sistemas são todos parecidos, vocês viram? Aqui é o LIS, aqui é o diretório de eventos, multimídia, registros bibliográficos, legislação e recursos educacionais. Todos eles têm a mesma carinha, então tem que prestar bastante atenção no nome do módulo que você está utilizando, mas todos eles têm os seus próprios registros que você criou, uma abinha dos registros da sua rede e uma abinha de todos os registros dessa fonte de informação, tá? O de registros bibliográficos, você vai ver que tem um pouco mais de detalhes, mas eu não vou entrar tanto em detalhes, porque a partir de amanhã a gente vai mostrar somente a parte de registros bibliográficos, tá? Como funciona? Então, no Bireme Accounts, o coordenador faz gestão de rede de centros cooperantes e a criação de novos usuários e também inativação, ou seja, manutenção desses usuários dentro dos sistemas. E os editores dos centros cooperantes, eles fazem basicamente mudança de senha e de e-mail de contato. E no FAdmin, o coordenador faz a gestão da base de dados, verifica a contribuição e qualidade de dados e editores de centros cooperantes fazem criação e edição de registros dentro do sistema, tá? Uma arquitetura simplificada. Então, nós temos o Bireme Accounts, ele é alimentado pelos dados do diretório da rede BVS. Então, os dados cadastrais que estão disponíveis dentro do diretório da rede BVS são os dados que serão utilizados dentro do Bireme Accounts. Por isso é tão importante deixar todos os seus contatos e dados atualizados e saber o seu código de centro cooperantes. Esses dados é que dão acesso ao sistema FAdmin. Então, dentro do FAdmin você tem todas essas fontes que vocês já viram e algumas outras que são, como nós chamamos de componentes integradores, tá? E todas essas fontes de informação que estão aqui dentro, todas essas bases de dados que estão aqui dentro, elas são visualizadas pelo usuário final através de uma interface em IAX, que é essa interface que tem processamento e clusters aqui ao lado da direita, ou então na forma de plugins. E nós temos plugins para registros bibliográficos, para o LIS, para o Direv, para o multimídia, para a legislação e para recursos educacionais. Faltou eu complementar aqui, tá? Então, aqui um exemplo, ele é uma interface um pouco mais simplificada, tem um ou outro cluster aqui, mas poucos, tá? E a principal diferença é que a informação presente aqui, ela é tal qual está no registro. Então, não tem processamento. Uma vez que gravou e colocou como status publicado, ele vai aparecer no plugin, da forma como está no sistema, tá? Se tiver erro, aparece com erro. Aqui ainda faz um processamento e faz algumas correções, tá? Outra forma de você visualizar os dados que estão no FAdmin é através também do aplicativo Minha BVS, tá? E aqui a interface que você vê também é no formato recuperado através do IAX. E o outro aplicativo que foi lançado no CRIX é o EbluInfo, na qual você consegue visualizar coleções que foram marcadas dentro do sistema FAdmin. Ou seja, se você tem uma coleção Atenção Primária à Saúde, que é o caso aqui. A gente tem uma única coleção em desenvolvimento no Brasil. Tem uma no Peru e uma no Brasil. E é sobre a atenção primária à saúde. Então, os registros são marcados para que apareçam aqui no aplicativo. O público-alvo desse aplicativo são os profissionais de saúde, ou seja, aquele que está frente a frente com o paciente. Tá? Aqui a gente tem muito guia de prática clínica, manuais, tá? Guias em geral. E dentro do FAdmin, nós temos mais de 900 instituições na rede representadas com registros bibliográficos, ou com registros em geral, não só bibliográficos. Temos mais de 100 bases de dados bibliográficas, mais de 100 fontes de informação.
E nós temos acesso a dados de todas essas fontes de informação, perfis de usuários, status de registros, registros em si, propriamente ditos, contribuição de todos esses centros cooperantes e o histórico de edições de cada uma dessas edições, tá? Por que eu estou falando disso, né? Toda essa informação que está aqui, esses mais de 1.100 usuários, de 549 códigos de centros cooperantes diferentes, esses mais de 980 mil registros que estão aqui presentes, todos esses registros estão sob responsabilidade de nós todos, porque uma vez que todos nós temos níveis de acesso e vários coordenadores e bibliotecários de centros cooperantes têm perfil que possibilita a edição de registros publicados no sistema, então todos esses registros estão sob responsabilidade de todos nós, tá? E é por isso que nós vamos falar um pouco mais sobre segurança de informação, segurança de dados, tá? E a grande estreia aqui é a entrada da BDENF, da rede BVS Enfermagem, dentro do FADMIN também, por esses dias, e da rede da BVS RIC e também Portal NATS e Portal NITS, tá? Todas essas outras bases de dados que estão aqui elencadas já fazem a gestão total da sua base dentro do sistema FADMIN, tá? Então, nós estamos gradativamente aumentando. Em migração, neste exato momento, está a BDENF e nas próximas entrarão essas bases que são esta base em realidade, porque a Portal NITS e NAS já vão nascer dentro do sistema FADMIN. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a segurança de dados. Como vocês viram, nós temos uma grande quantidade de registros já sendo administrados dentro das bases de dados, né? E cada uma dessas bases de dados, se nós contarmos todas as áreas temáticas, todas as bases de dados, são centenas de bases de dados também, com dados disponíveis para reutilização, se necessário, mas também para contribuição e manutenção desses registros. Então, e considerando tantos usuários como nós vimos, é mais que fundamental falarmos sobre a proteção desses dados com relação a ameaças ou acidentes mesmo. Acidentalmente nós apagamos algum tipo de informação dentro dos campos, né? É isso que nós vamos tentar prevenir com um pouco dessa fala de agora, tá? Então, nós temos que ter a consciência de que o FADMIN e o BDM Accounts têm uma gestão compartilhada, ou seja, é de responsabilidade de cada coordenador de rede, de cada centro cooperante, de cada usuário de centro cooperante, zelar pela integridade dos dados e da informação presente dentro desses sistemas, tá? Os dados são gerenciados ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, se o registro deixou de ser válido, perdeu o link para o texto completo, o portal está inacessível, é de responsabilidade de cada um de nós manter esses dados atualizados. Se um portal que um dia foi colocado dentro do LIS já não está mais disponível, ele tem que ser inativado, apagado, tá bom? Os dados só geram valor quando estão disponíveis para uso, não é verdade? Então, de nada adianta nós mantermos essas 1 milhão, né? Não, acho que não chega a 1 milhão ainda, mas estamos quase lá, de registros, se nós não temos eles disponíveis, né? Então, essas estruturas são construídas e apenas um custo de desenvolvimento é gerado. O gerenciamento de dados deve acompanhar o ritmo de evolução dos negócios. Então, da mesma forma, continuamos desenvolvendo melhorias, inclusive de segurança de dados, mas grande parte dos acidentes ou invasões ocorrem justamente pelo mau uso do nosso sistema, enquanto usuários, tá? Então, nós temos que prezar pela confidencialidade, ou seja, não se pode divulgar a informação de senha ou de usuário para ninguém. Somente nós mesmos devemos saber o nosso usuário e senha, tá? E-mail também, tá?
a integridade dos dados. Então, propriedade de salvaguardar exatidão e completar os ativos, tá? Disponibilidade, propriedade de ser acessível e utilizável quando exigido pela entidade autorizada. Essas qualidades, esses critérios ou atributos, nós vemos como exemplos aqui dentro dos sistemas na confiabilidade, confidencialidade. Usuários são individuais sempre. Os e-mails devem ser individuais, os usuários são individuais e as senhas são individuais. Ninguém pode emprestar usuário e senha para ninguém. Não se pode criar usuário de biblioteca, algo, alguma coisa, tá? Ou biblioteca.usp, por exemplo, né? Sempre vai ser o nome e sobrenome de uma pessoa que é o responsável por por qualquer modificação que ele faça dentro do sistema. Ainda falando sobre confidencialidade, cada usuário recebe um perfil de acordo com as suas atribuições. Então, o coordenador, em geral, vai ter um perfil de editor, um bibliotecário de centro cooperante, em geral, vai ter um perfil de documentalista, e um editor sempre vai ter, editor de revista, de periódicos, sempre vai ter o perfil editor Lilacs Express, tá? Há que se verificar se os códigos estão corretos. Nós já vimos no decorrer de todos esses anos que às vezes eles criam editores de revistas com código de centro cooperante. Não pode. Tem que ser o código do editor para o usuário Lilacs Express. No caso da integridade dos dados, nós fazemos dentro do sistema FEadmin a gravação do histórico de mudança dos registros. Propriedade do registro. Então, há também um processo em implantação que é a aprovação das mudanças realizadas por outros centros cooperantes e por outros usuários dentro dos seus registros. Quem é o dono do registro? Aquele que criou primeiro o registro, tá bom? Também temos os status de registros, alterações feitas em registros que possuem filhos. Por exemplo, registro fonte e registro de analítica. Se você faz uma modificação no registro fonte, todas as analíticas desse registro fonte vão ser afetadas. Os dados incluídos, por exemplo, em estratégias de buscas e clusters. Então, sempre que nós criamos estratégias de busca baseados em outras coisas que não palavras do texto ou descritores, que eu sei que acontece, nós temos problemas também, tá? Então, tem esse tipo de cuidado que nós temos que ter. E disponibilidade. E nesse aqui nós temos o exemplo dos status dos registros. Rascunho, migração, publicado, apagado, pendente, admitido, rejeitado e outros ainda mais existem, tá? Então, é importantíssimo nós termos o controle de acesso aos sistemas, tá? Quem é responsável por fazer esse controle de acesso? O coordenador da rede, o coordenador da base, é que vai criar os usuários e definir a permissão de cada um desses usuários, tá bom? Por que isso? Para proteger equipamentos, aplicativos e arquivos de dados. Então, somente usuários autorizados devem ter acesso ao sistema. Se um funcionário, um colaborador, deixou a instituição, se aposentou, ele deve ter o seu perfil inativado. Tá? Usuários que devem ter acesso somente às fontes de informação para as quais ele vai contribuir, para que não ocorram erros ou contribuição errônea para fontes de informação. A gente já viu eventos publicados dentro do LIS. Então, isso é um perigo, né? Como os sistemas são bastante parecidos, como eu mostrei lá na frente, tem que prestar bastante atenção em qual fonte você está criando o registro, tá bom? Acesso a recursos críticos é bem monitorado e restrito a poucas pessoas. Poucas pessoas vão ter perfil de editor, tá? Em geral, as pessoas que já têm o próprio coordenador e, por exemplo, no caso de centros cooperantes, o bibliotecário responsável pela revisão dos registros dessa instituição, tá? Os usuários não podem fazer edições, mudanças incompatíveis com as suas funções, tá bom? Então, só para destacar, todo mundo começa como documentalista, a não ser um coordenador de base de dados, tá?
E somente esse usuário utiliza a sua conta. Todas essas coisas que estou falando parecem bastante óbvias, né? Mas não. Só que não, né? Porque a gente sabe que existem usuários que emprestam seu usuário para outras pessoas. Existem pessoas que emprestam senha ou deixam senha, caderno de senha com a página de senha aberta na mesa do na mesa do trabalho. Colocam um post-it aqui na tela do computador. Então, assim, as senhas não têm sido guardadas de maneira adequada. Então, cuidado, protejam a si mesmos e protejam os sistemas para os quais vocês estão colaborando. Então, para vocês verem isso que eu falei para vocês dentro do sistema. Então, nós temos aqui, no histórico de registros, o nome do usuário, a data e a hora da modificação, o código do centro cooperante, tá? E se você vem aqui em histórico de mudança, você vai ver todas as modificações que foram feitas por esse usuário. Ela colocou descritor, ela criou uma analítica e tudo mais, tá? Além disso, lá no dashboard, ou painel de controle, vocês também têm as suas ações recentes. E aqui um pouco mais abaixo você vê, modificado por outros usuários, ou seja, eu criei um registro que foi apagado por outro centro cooperante ou por outro usuário. Por quê? Então, aí eu tenho condição de verificar o que foi que aconteceu, tá bom? Agora, entrando um pouco mais sobre a gestão de usuários dentro do Bireme Accounts. Então, nós temos essas fontes disponíveis, essas para uso interno e algumas essa em desenvolvimento e uma inativa que é o Social Checklist. Tá? Para cada uma delas, essa aqui é uma telinha do Bireme Accounts. Você vai definir, você coordenador, vai definir qual é o perfil de acesso para cada uma dessas fontes. Então, o diretório de eventos, hoje, só tem o perfil editor. O localizador de informação em saúde, LIS, tem 2 perfis, documentalista e editor. No entanto, se você cria como documentalista, necessariamente o editor vai ter que validar todos os registros criados pelo documentalista. Então, eu vejo que na rede a prática tem sido a criação já direto como perfil de editor. Tá? Não é uma recomendação, mas peço que vocês avaliem qual é o melhor perfil para vocês em termos de logística, tá? E pensando nos recursos que vocês têm também. O multimídia também, editor e documentalista. No caso de registros bibliográficos, esses 3 perfis. Importante dizer que não se pode clicar em mais de uma opção, senão vocês vão ter conflito nas permissões, tá? Sempre para cada uma dessas fontes que você for habilitar, você vai ter que clicar somente uma opção, tá? Legislação. Coloquem sempre documentalista, tá? No meu tá administrador, porque esse é o perfil que está comigo. No caso de recursos abertos, recursos educacionais, para colaborar com essa fonte de informação, você tem que fazer parte da rede do Campus Virtual de Saúde Pública, tá? Então, as que estão mais disponíveis, eu diria que são registros bibliográficos, recursos de internet, eventos e multimídia. O de legislação, a gente tem algumas iniciativas, inclusive da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, mas, em geral, nós falamos diretamente com os ministérios de saúde de cada país. Tá? E recursos educacionais são por parte do Campus Virtual de Saúde Pública. Então, nos tipos de usuários, esse aqui, o centro cooperante, o editor, ele só faz alteração de senha e de e-mail de contato. Então, você acessa aqui, esqueci minha senha, você pode redefinir sua senha aqui diretamente. Ou aí já coloca a senha e pronto, tá? E quando você está dentro do sistema, você também pode mudar o seu e-mail de contato aqui. A única coisa que nós pedimos é que mantenha sendo um e-mail pessoal institucional. É que os e-mails pessoais institucionais também mudam, tá? Então, por isso que tem essa possibilidade de fazer essa troca aqui, tá? E no caso dos coordenadores, gestão de rede e de membros dos centros cooperantes, dos centros cooperantes que fazem parte. Então, o coordenador de rede, o coordenador de base de dados, tem que definir uma pessoa que vai ser responsável pela criação
pela gestão da rede e dos usuários, tá? Idealmente, que ele seja colaborador da instituição. Afinal, se nós contratamos consultores, não é adequado que um consultor tenha acesso aos sistemas nesse nível, tá? Conhecer e utilizar as fontes de informação da BVS e os perfis de acesso. Então, todas essas fontes que eu falei e cada um dos perfis de acesso. Conhecer e atuar conforme a responsabilidade e fluxo de trabalho já estabelecido pela coordenação da rede. E conhecer e aplicar as normas de segurança de informação. Essas coisas básicas que eu falei sobre segurança, esses itens básicos que eu falei sobre segurança, devem ser replicados por este coordenador para os usuários, né? Esses cuidados de segurança, tá bom? E ele deve observar esses cuidados de segurança ao criar os usuários. Então, se um usuário sair, ele tem que também inativar o perfil, tá? Como o coordenador começa a fazer a gestão de sua rede e dos usuários da rede BVS e Lilacs? Primeiro, ele tem que verificar se tem, né, esse profissional com o perfil indicado. Se tem uma rede criada dentro do Bireme Accounts. Se não tem, aí ele precisa solicitar para nós aqui da Bireme. Grande parte de vocês já tem uma rede criada dentro do sistema Bireme Accounts, mas ele provavelmente não está atualizado. Por quê? Porque quando nós criamos, em grande parte nós também da Bireme acabamos sem saber quem são os centros cooperantes que estão ativos. Então, assim, no ano de 2008, sei lá, estou chutando qualquer data, em um certo período do tempo, vocês fizeram uma atualização da sua rede. Mas nem sempre essa informação chega a nós da coordenação regional. Então, é por isso que a gestão da rede dentro do Bireme Accounts é de responsabilidade do coordenador. Porque nós da Bireme realmente não sabemos quais são os centros cooperantes que estão ativos com vocês, tá bom? Uma vez que vocês já têm a rede criada e já marcaram todos os centros cooperantes que fazem parte da sua rede, aí sim você pode começar a fazer a criação dos usuários para a sua rede, tá? E aí, uma vez que cada um dos usuários tem usuário e senha, ele começa a utilizar o FAdmin, tá? Então, a primeira etapa, ela é toda feita dentro do Bireme Accounts. E um centro cooperante um fenômeno interessante que nós notamos. Alguns centros cooperantes verificam que que o registro bibliográfico, o documento que eles têm em mãos, podem participar de mais de uma base de dados ou mais de uma área temática. Muitas vezes, eles mesmos já marcam. Mas nós estamos recomendando que não. Por quê? Idealmente, o coordenador deve ser contactado. Essa é a recomendação que nós estamos fazendo. O coordenador da rede deve ser contactado e esse centro cooperante deve informar o interesse em cooperar com a base de dados em questão. Então, se nós temos a base de dados BDENF, nós temos registros bibliográficos, um dado centro cooperante, tem registros bibliográficos da área de enfermagem, ele tem que primeiro falar com o coordenador, tá bom? Para que o coordenador tenha ciência, inclua esse código dentro da rede dele e não por simplesmente o usuário de um centro cooperante vá marcando ou a base de dados ou a área temática, tudo bem? Tem pergunta? Não? Só que algumas pessoas entraram agora, aí eu não sei de onde é, porque eles espanhol. Buenos dias, lamentamos entrar tarde, tivemos problemas. Doutora Glória Arbeilais, doutora Helena Ortega e Jane Eraso. Olá! Eles estão com problemas de áudio. Perdón. Esta sesión de hoy es en portugués. Pero estas son las mismas sesiones que hicimos en abril. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden escribir y también pueden continuar conectadas. ¿Está bien? Si tienen dudas, nosotros también podemos contestar en español al final. Gracias. Dando seguimento. Então, nós vamos fazer agora uma demonstração da gestão de rede dentro do sistema Bireme Accounts. Então, o coordenador vai acessar o sistema Bireme Accounts, login e senha,
e vai clicar aqui no menu Redes. Uma vez que clique no menu Redes, vai escolher o nome da rede que ele vai gerir. Clicar aqui ou no lapisinho ou no número. E dentro de centro, só verifica se está ok, tá? É uma rede brasileira, tópico de economia da saúde, o centro cooperante responsável é a BR-600 e é uma área temática, um tipo temática, tá? E aí, dentro aqui de centros incluídos, é que ele vai selecionar todos os códigos que fazem parte da rede dele, tá bom? E só. Bastante simples, não é verdade? Bastante simples. A única coisa é, não esqueçam de sempre vir aqui atualizar os centros cooperantes. Porque, às vezes, vocês enviam a inclusão de centros cooperantes via formulário, e aí, quando vão criar usuários, o código do centro cooperante não aparece. Mas por que ele não aparece? Porque os códigos não foram incluídos aqui, tá bom? Muito bem. A gestão da rede, a inclusão de centros cooperantes é só isso. Venham no nome da sua rede e venham aqui em centros incluídos e selecionem os códigos dos centros cooperantes que fazem parte da sua rede. Fim. A única coisa é, se houver inclusão ou exclusão de centros, essa tabela deve ser atualizada. Agora nós vamos fazer a criação de usuários, certo? Nessa demonstração, nós temos que ter uma matriz de responsabilidade. BR tal vai fazer entrada para a LIS. BR tal vai fazer entradas para a DIREB. BR tal vai fazer entradas para registros bibliográficos. BR tal vai fazer para a LIS, DIREB e registros bibliográficos. Tá? A coordenação vai decidir as atribuições de cada um desses centros cooperantes. Com essa matriz de responsabilidade em mãos, nós vamos vir aqui para criar os usuários, tá? Então, qual vai ser o trabalho desse gestor de usuários dentro do Bireme Accounts? Monitorar o trabalho e promover os usuários para o perfil editor quando ele obter autonomia na gestão de fontes de informação da BVS. Por que é que nós damos perfil de editor para os centros cooperantes? Para que eles possam fazer a manutenção dos seus registros bibliográficos, tá? Porque senão, vocês coordenadores vão sempre ter que fazer a edição dos registros dos seus centros cooperantes. Não é necessário. O centro cooperante, muitas vezes, o usuário do centro cooperante, muitas vezes ele já tem bastante conhecimento da metodologia Lilacs, já é um centro cooperante antigo, tem autonomia, já tinha autonomia dentro do LIO-DBI, e agora que transpôs para o FADMIN, só dá um estranhamento inicial, mas depois que ele aprende o fluxo, ok. Se ele já usa bem o sistema FADMIN, ele pode ser transformado ou dar um upgrade no perfil dele para editor, tá bom? Mas, se vocês quiserem salvaguardar, mantenham alguns como documentalistas e um ou outro como editor dentro dos centros cooperantes, tá bom? Seguindo. Repetindo, né? Acabei falando isso antes. Mas sempre que um usuário deixar a inscrição, há que se inativar este usuário, tá bom? Um cuidado que nós temos que ter. Ao clicar aqui no cantinho, às vezes nós inativamos usuários, tá? Sem querer. Então, sempre inativar quando sair e não inativar sem querer querendo, tá? Porque já aconteceu comigo, então eu sei que pode ser que possa acontecer com vocês também. Então, atenção nesse quesito aqui. Que mais? Dar suporte à sua rede, tá? Nós aqui da Bireme, nós sempre vamos dar suporte a todos que fizerem perguntas para nós via rede BVS, via grupo do rede BVS. E vamos responder o mais rápido possível. No entanto, pode ser que nós não sejamos as pessoas mais adequadas para responder ou dar suporte à sua rede. Por quê? Porque nós não conhecemos os fluxos de trabalho de vocês, nós não sabemos quais as responsabilidades de cada usuário, e nós não sabemos de peculiaridades de cada uma das redes, se usam glossários específicos, se tem alguma coisa diferente, critérios, tá, de seleção,
Nós não temos conhecimento disso. É por isso que é tão importante o monitoramento por parte do coordenador da contribuição dos seus centros cooperantes. Vocês conhecem, o coordenador e os próprios centros cooperantes conhecem fluxos, critério, que são relativos, e vocês conhecem os usuários que fazem parte da sua rede. Vocês sabem quais são os centros cooperantes, quais são as fortalezas e debilidades de cada um deles. Vocês sabem que alguns você vai ter que ligar e falar assim, olha, eu estou aqui com você, quer entrar na frente do computador para a gente olhar? E você faz um passo a passo online, via telefone com ele. Dependendo da pessoa, vocês têm que ir falar com ele ao vivo. Dependendo da pessoa, você manda um print de tela, a pessoa já entende, tá? Então, nós aqui na Bireme, nós não conhecemos esses usuários. Até a gente entender qual é a dúvida, o que está se passando, demora um tempo. E às vezes vocês acompanham aí no grupo do Rede BVS, um vai e vem de e-mails, né? Porque a gente está tentando entender o problema da pessoa. E às vezes esse é um problema que é específico de uma rede, tá? É por isso que nós solicitamos aos coordenadores que mantenham esse suporte técnico e metodológico à sua rede o mais cercano, o mais próximo possível. Porque vocês conhecem suas redes, os usuários da sua rede, vocês conhecem as peculiaridades da sua fonte de informação e do fluxo de trabalho que existe, tá? Então, sempre comunicar-se, acompanhar e realizar esse apoio técnico e metodológico dos usuários da sua rede. Acessar o FAdmin para verificar o registro no sistema e tentar reproduzir o erro reclamado. O que acontece? Nós, quando vamos dar suporte aos nossos usuários, nós tentamos replicar o erro. A gente muda o nosso perfil, coloca o mesmo código centro cooperante, coloca o mesmo perfil de acesso, se é documentalista, se é editor, e fazemos o mesmo erro para ver se dá igual. Ou se não dá igual, né? E é por isso que a gente até demora para dar uma resposta, porque a gente tem que descobrir qual é o problema exato. É difícil dar suporte à distância. Talvez vocês tenham mais facilidade porque vocês estão mais próximos a esses centros cooperantes, tá? Verificar se todos os campos, aqui a gente já começa a falar de qualidade de dados, né? Verificar se todos os campos necessários estão preenchidos, tá? Não deixar o pessoal colocar só indexação com áreas de especialidades, né? Senão não recupera nada. Criar tutoriais. Nós temos tutoriais prontos? Sim. Pode reutilizar? Sim, né? Mas sabe, a coordenação, os centros cooperantes, quando vem um tutorial adaptado, personalizado, de acordo com as características da rede, eles vão ter uma compreensão muito melhor do que esse tutorial mais genérico que nós fazemos, tá? Agora, já estamos entrando na fase final da apresentação, que é sobre monitoramento da rede, tá? Se vocês tiverem perguntas e dúvidas no meio do caminho, já vão aí anotando no chat, tá bom? Bom, sobre monitoramento da rede, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, como a coordenadora de rede de outras bases de dados, eu fiz uma telinha aqui específica para vocês. Então, hoje, esses aqui são números do FAdmin, tá? Olha que bonito. Coleciona SUS foi migrado no ano passado, a gente já tem aqui uma grande quantidade de registros, ainda 97 para esse ano, mas já é uma boa, já temos uma contribuição interessante aqui começando. Apesar que nós estamos em maio, né? Então, mais cuidado. A prevenção e controle do câncer também se tornou uma base de dados em separado, que se chama PrevCan, tá? Também tem uma contribuição aqui, ainda está baixa, nós estamos quase no meio do ano, a gente não pode esquecer disso, né? Que mais? Olha aí a maravilha, BDenf, né? Apesar da BDenf não ter sido migrada ainda para o FAdmin, ela já tem muitos registros marcados, eu sei que em grande parte é um trabalho feito pela própria coordenação. Então de parabéns aí por esse trabalho que estão fazendo aqui, né?
Já tem 7.000 registros aqui marcados. Vocês estão vendo que em cima a BBO tem mais registros. Sim, mas essa é uma base que já foi migrada, tá? A BDENF não foi migrada ainda. Eu confesso que não sei a quantidade total de registros que tem na BDENF. E aqui a entrada agora da SES-SP, que tem 3 registros marcados como sendo de contribuição da SES. Mas vocês estão entrando agora no sistema, tá bom? Tranquilos aqui com relação a esses números, tá? A contribuição por centro cooperante também de acordo com a fonte. Como eu coloquei a Lilacs na frente, então aqui apareceram os principais códigos de centros cooperantes. Talvez vocês se reconheçam aqui, mas também eu incluí as outras bases de dados para vocês terem uma noção, tá? Então, basicamente, no histórico total, esses são os centros cooperantes que mais contribuíram. E também eu tirei, só estão os centros cooperantes brasileiros aqui, tá? E agora, dentro do sistema FADMIN, nós podemos também saber quais são a quantidade de registros dentro do próprio FADMIN? Sim, podemos. Como? Uma vez que nós estamos dentro da fonte de informação, nós podemos ir em todos os registros, todos os eventos, todos os recursos e selecionar a área temática específica. Então, se eu tenho aqui prevenção e controle do câncer, se eu tenho SES-SP, BBS RIC, eu não lembro agora o nome da área temática, vocês podem clicar aqui, selecionar a sua área temática e fazer a busca. Aí você vai ter o resultado final de todos os registros que estão marcados para a sua área temática. Isso vale para as fontes LIS, Direv e multimídia. Com relação às bases bibliográficas, a mesma coisa. Todos os registros e selecione a base que você quer fazer a pesquisa. Nesse caso, a gente pesquisou a base ECOS. Também dentro do sistema FADMIN existe o menu relatórios e há uma grande quantidade de relatórios já pré-configurados, tá? Nem todos os relatórios vão funcionar para todos. Então, por exemplo, tem um aqui que chama mídias por coleção. Refere-se somente à fonte multimídia, tá? Então, vamos colocar aqui. Todas essas fontes de informação têm relatórios pré-estabelecidos. Registros bibliográficos, recursos, eventos, multimídia. E há alguns relatórios já pré-estabelecidos também. Documentos por documentalista, documentos por centro cooperante, documentos por ano de entrada, mês de entrada e tal, tá? E aí você vai selecionar e executar a busca. Se vocês verificarem aqui, se for um LIS, um Direv e um multimídia, é possível também selecionar aqui áreas temáticas, tá? Um exemplo de relatório de documentos por documentalista de registro bibliográfico. Naquele dia em que foi feita esse relatório, que acho que foi em abril, tirei esses números aqui, tá? E outra coisa interessante, é possível exportar esses registros, tá? Esses relatórios. Então, uma vez que você gerou o relatório, alguns relatórios demoram para ser gerados devido à quantidade de informação que deve ser processada para geração desses relatórios, mas eles são gerados, todos eles estão funcionando, tá? Uma vez que esteja ok, você pode exportar esse dado e fazer download. E aí você vai abrir dentro do Excel esse relatório, tá? Então, você vai fazer o quê? Transformar ele numa tabela, tá? Então, você vem aqui no menu dados, transformar texto para coluna, delimitado, avançar e concluir. Não, vírgula e concluir. Pronto. Agora você tem já uma tabelinha básica que você pode gerar alguns gráficos, tá bom? Aqui mostrando um pouco mais em detalhe os filtros. Então, quando eu clico em filtros, é que vai aparecer essas 3 outras opções. O status, centro cooperante e áreas temáticas, tá? Esses status, aqui todos os centros cooperantes e aqui as áreas temáticas. E por fim, a última... Não é por fim, tem mais um além disso. O outro local onde vocês conseguem ter
estatística de contribuição agora da Lilas é aqui por país. Então, se você clicar em qualquer um dos nomes aqui de país, vocês vão acessar a página de país. Acessando a página de país, vocês estão vendo aqui que é a Argentina, tá? Vocês vão conseguir, baixando um pouco mais a tela, vocês vão ver que tem a estatística aqui já pré-configurada, tá bom? É isso, então. Eu pensei que tinha mais uma, mas não tem. É isso. Então, agora eu fico à disposição para dúvidas dos participantes. Muito obrigada. Eu vou deixar só a tela aqui, porque depois ele perde a... Vocês repararam que as nossas gravações no YouTube... Pronto. Pelo menos assim a gente não fica sem imagem, não, né? Bom, tem perguntas? Alguém online tem perguntas? A partir de amanhã nós vamos fazer descrição bibliográfica, tá? Então, pode ser que vocês tenham dúvidas a partir a partir de amanhã. Mas se tem algo sobre coordenação de base, nós estamos à disposição. Vou ligar o... Não sei se a Reni e Glória, se vocês tiverem dúvidas, Lilian, Schiavon, tem dúvidas? Andréa, se vocês têm dúvidas, eu não consigo ver vocês aqui, não tem nada. Okay. Acho que as dúvidas irão surgindo conforme a utilização do sistema. Ah, tá bem, Lilian. Bom, você recebeu um e-mail meu, né, Lilian? Eu já dei uma revisada lá nos códigos de centros cooperantes e também em alguns e-mails. Tem um e-mail e um código de centro cooperante que eu não consegui identificar, que eu acho que era do Instituto de Saúde, tá? Depois, se você puder dar uma olhadinha lá. E tirar também os e-mails que são de biblioteca e não e-mail pessoal institucional, tá? Romilda, a partir de amanhã nós vamos falar sobre a criação de registros bibliográficos de artigos de periódicos, tá? De artigos de revista. Então, acredito que a partir de amanhã você, durante as sessões, já vai ter dúvidas e pode fazer perguntas online também, mas sempre que você precisar, pode mandar e-mail para o Rede BVS. Vou escrever aqui, redbvs@googlegroups.com. Nós tentamos responder sempre o mais rápido possível, tá? Que linda, Reni! Agora vão aprender português. Já está escrevendo muito bem. Ó. Vamos aprender muito bem português. Que linda, gracias. Se há algo que não, que tenham dúvidas, por favor, podem escrever aqui que puedo também contestar em espanhol ou algo parecido com espanhol. Pergunta da Lilian Schiavon. Esta apresentação já fica disponível no YouTube? Ela vai ficar no YouTube provavelmente pela tarde, tá?
Ou se a gente não... Porque como é uma atrás da outra, a cara da Laís aqui, ela tá me fazendo umas caretinhas, tá? Todas as nossas apresentações ficam disponíveis no YouTube. Eu não vou garantir que vai estar hoje à tarde, porque a Laís, que normalmente faz as cargas e tudo mais, faz todo o trabalho duro, ela vai se preparar para a apresentação de amanhã, porque vocês terão a Laís como a professora facilitadora nos dias de amanhã e depois de amanhã, e por último eu vou fazer a última aula, que a Laís tem um compromisso importante. Tá bom? Ah, a Angélica falou que coloca. Ah, então acho que hoje à tarde já deve estar lá, tá bom? Qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem falar com a gente, tá? Que bueno, Reni. Eu entendo hablar espanhol, pero no sé si está bien. Gracias. Ustedes são muito gentiles. Ela escreveu para mim. Te presente. Hay dudas? Não sei se Andrea Bogado, eu tenho dúvidas com relação... desculpa. Andrea Bogado, eu tenho dúvidas se você vai precisar desse tipo de informação agora. Apesar que a base Hansen, hoje em dia, ela é atualizada somente pelo Instituto Lauro de Souza Lima, não é verdade? Eu não sei se tem alguém da enfermagem, tem? Tem alguém da enfermagem online? Bom, se não tem, que pena. Só o Instituto de Lauro de Souza Lima, né? Então tá bom. Porque nesse momento, Andréa, nós vamos criar também a base Hansen dentro do FIAdmin, tá bom? Eu vou mandar e-mail para você, para que você me envie informações sobre a base de dados. Mas coisa básica, tá? Só para que eu possa criar o nome da base de dados corretamente. Tá bom? Tá bom. Bom, então, aí quando houver uma rede, aí você me informa que a gente cria a rede para você poder fazer a manutenção aqui da criação dos usuários, tá bom? Enquanto for só vocês, eu acredito que é até melhor não criar ainda a rede, para você não ter um trabalho a mais desnecessariamente, tá bom? Só por enquanto. Quando você tiver já tudo isso encaminhado, aí você avisa a gente aqui internamente e nós criamos a base para vocês, tá bom? Bom, se não há outras dúvidas, Laís, alguma dúvida aí? Então, nós agradecemos muito a presença de vocês hoje online. Tentei falar dentro do horário para a gente ter um tempinho aqui de perguntas, acho que consegui cumprir, porque às vezes eu falo demais, né? Enfim, muito obrigada. Amanhã nós nos vemos novamente às 11 horas, tá bom? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Vou fechar aqui o microfone. Tchau, tchau. Gracias, Reni, Glória. Hasta mañana. Mañana vamos a tener clases sobre registro bibliográfico de artículos de revistas. ¿Está bien? Creación de registros, principalmente. Es que estoy hablando con Reni. E Reni está falando em português. Até amanhã. Então tá bom, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.